Aula de Geometria Básica com o professor Cazé. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Geometria. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada, falando sobre relações métricas no triângulo retângulo. Na primeira questão, nós temos aqui um triângulo retângulo e está pedindo a distância entre B e H, que é essa distânciazinha aqui que eu vou chamar de H minúsculo. Essa distância entre B e H. Bom, para isso a gente vai ter que lembrar das relações métricas no triângulo retângulo. De modo geral, eu tenho um triângulo ABC. Estão aqui as letras minúsculas representando as medidas. E aqui nós temos as relações métricas. A vezes H igual a B vezes C. B ao quadrado igual a A vezes N. Bom, então, utilizando essas relações métricas, notem que onde que aparece o H? O H é o H ao quadrado igual a M vezes N. O H é exatamente essa altura aqui, ó. E o nosso M e nosso N são esses dois segmentos, onde a altura relativa a esse lado divide esse lado em duas partes. Então, utilizando essa relação métrica aqui, então, utilizando essa relação métrica, o H ao quadrado igual a M vezes N, a gente vai ter que H, usei a mesma letra aqui e aqui, então H ao quadrado é igual a M, no caso 9 metros, vezes o N, que é 4 metros. 4 vezes 9, 36, então H ao quadrado igual a 36. A operação inversa da potência de 2 é a raiz quadrada, então o H vai ser raiz quadrada de 36. Então, quanto vale o H? Raiz quadrada de 36, 6. E aqui é positivo porque a gente está trabalhando com medida de segmento. Lá na álgebra, quando vocês estudaram essa parte de equação, você colocava o mais ou menos aqui para indicar que o número poderia ser positivo ou negativo. No caso da geometria, não cabem esses sinais. Por que não cabem eles aqui? Porque a gente trabalha com segmento que é sempre positivo. Então, a altura é de 6 metros. Então, a nossa resposta correta é a primeira opção. Próxima questão, nós temos aqui um triângulo retângulo, como no caso anterior. Queremos a medida x, onde é fornecida os dois catetos e a hipotenusa do triângulo maior. Então, mais uma vez, a gente tem que recorrer às relações métricas no triângulo retângulo. Está aqui a formulinha, sempre interessante na hora de fazer atividade, vocês terem uma figura como essa em mãos para poder estar consultando. Tá? Então, agora eu quero a altura. Eu sei que a altura a altura ao quadrado vai ser m vezes n, que seria aqui o nosso n e aqui o nosso m. Só que eu não conheço nem o n nem o m, então essa relação aqui eu não posso utilizar. Vou tentar uma outra que também tem o h, que é a primeira, ó. A vezes h igual a b vezes c. Então essa relação aqui está dizendo que a vezes h igual a b vezes c. A vezes H, B vezes C. O nosso A aqui é o 5, então 5 vezes o H, que é o nosso X aqui, é igual a B vezes C. B e C são os catetos nessa figura. Então, nessa aqui também vão ser os catetos. Então, 3 vezes 4. Então, 5 está multiplicando, passa dividindo. 3 vezes 4 dá 12. Vai ficar 12 dividido por 5. 12 dividido por 5 é igual a 2,4. Então, a medida x vai dar 2,4, que é a nossa terceira opção. Bom, essa questão também é bem semelhante à anterior. Vamos consultar aqui a tabela. Agora, nós queremos um cateto, um desses lados que a altura divide. Tá? A altura divide a hipotenusa em dois lados. Então, um dos lados da hipotenusa mais a hipotenusa. Então, olhando para a figura aqui, para essa figura, nós vamos precisar desse lado, que é o B, do N e do A.
onde aparece B, N e A? Então vamos olhar a fórmula e ver onde aparece BNA nessa aqui, ó, B ao quadrado igual a A vezes N. Então, a fórmula que a gente vai usar é essa daqui, B ao quadrado igual a A vezes N. O B, quem está ocupando a posição do B é o X, então temos X ao quadrado igual ao A, que é o 25 aqui no caso, que ocupa a posição do A, vezes o N, quem ocupa a posição do N é o 9. A operação inversa da potência é a raiz, então passa para o outro lado na fórmula de raiz, vai ficar x igual a raiz quadrada de 25 vezes 9. Notem que eu não fiz o produto 25 vezes 9 por uma questão de simplicidade. Por quê? 25 tem raiz quadrada exata e 9 também tem raiz quadrada exata. Então, ao invés de fazer a multiplicação para depois fatorar, fica mais fácil utilizar a propriedade dos radicais. Vocês viram em álgebra essa propriedade, ó. Raiz de 25 vezes 9 é igual a raiz de 25 vezes raiz de 9. Como se trata de um produto, você pode dividir esse produto em duas partes. A raiz quadrada de um produto é o produto da raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 9 é 3. 5 vezes 3, 15. Então, x igual a 15. Nossa resposta é a nossa segunda opção. Então, é importante vocês terem essa maturidade de não querer resolver tudo quanto é continha que aparece. Às vezes, para facilitar o cálculo, é melhor deixar a continha para o final. Então, eu particularmente sempre deixo as contas armadas até o final. No final é que eu resolvo, porque lá no final pode aparecer facilidades como essa aqui que a gente viu, pode aparecer também de você conseguir cancelar numerador com denominador. Isso faz com que a sua conta fique mais simples. Numa prova de concurso, por exemplo, de Enem, isso faz muita diferença, porque você vai ter um desgaste mental muito menor para fazer uma conta. Então, nessa questão, nós temos essas duas medidas e queremos encontrar essa medida x aqui. Notem que esse 4 está no lugar do n, o 16 no lugar do m e o x no lugar do h. Então, na verdade, eu tenho que procurar aqui a fórmula que relacione m, n e h. Então, eu tenho que procurar aqui onde tem m, n e h. Ó. m, n e h é essa coluna aqui, essa linha aqui, que diz que h ao quadrado é igual a m vezes n. Então, a gente vai usar h ao quadrado igual a m vezes n. Ó. É a fórmula que utiliza o h, o m e o n. O nosso h aqui seria o x, ele aqui está ocupando o lugar do h. O nosso m seria o 16 e o nosso n o 4. Então, aqui não podemos esquecer do expoente 2. Ó. Então, x ao quadrado é igual a 16 vezes 4. Então, quem vai ser o x? A operação inversa da potência é a raiz quadrada. Notem que 16 tem raiz quadrada exata e 4 também tem raiz quadrada exata. Então, quem vai ser o x? Raiz de 16 vezes raiz de 4. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, o x vai ser 4 vezes 2, que é 8. Então, nossa resposta correta é a primeira opção. Bom, nessa ilustração aqui nós temos uma planta de uma região que está pedindo a distância da árvore à casa, essa distância aqui. Vou chamar de D de distância. Observe que, segundo essa imagem, nós temos aqui ó, um triângulo retângulo, representado por esse símbolo de 90 graus, e da casa até esse ponto aqui, que eu estou fazendo agora, é a altura, porque aqui também é perpendicular. Então, nós conhecemos esse lado aqui, que se a gente fizer um giro aqui de 180 graus, o retângulo vai ficar, esse triângulo retângulo vai ficar na posição desse outro aqui. Aí aqui embaixo seria o nosso
vamos supor N, nosso M, essa distância daqui até aqui toda seria o nosso A, essa distância D é o que está acima do M, seria o nosso C, na verdade, ali. Então, ao invés de D, eu não vou chamar de D, não. Vou chamar de C, para poder ficar igual a letra dali, para facilitar para a gente. Aqui é o nosso H. Então, eu tenho que ver uma fórmula aqui que relacione essas três medidas aqui, ó, N, H e C. Em alguns casos a gente não vai conseguir encontrar o valor direto, porque aqui nesse caso eu vou precisar, por exemplo, saber quem é M, porque com M e H eu consigo relacionar o C, porque eu sei que C ao quadrado, segundo essa terceira linha aqui, ó, C ao quadrado é A vezes M. Então, C ao quadrado é A vezes M. Mas eu não sei quem é o A e também não sei quem é o M. Então, eu vou precisar aplicar uma outra fórmula para descobrir pelo menos um desses dois, ou A ou M. Agora, notem que o M vezes N, ó, eu consigo descobrir o M utilizando M vezes N igual a H ao quadrado, que é essa quarta linha aqui, ó. H ao quadrado igual a M vezes N. Vou colocar na cor azul para facilitar para a gente. H ao quadrado igual a M vezes N. Então, aqui o nosso H é 1,2. Então, fica 1,2 ao quadrado igual a M, que eu não sei quem é. Então, vou repetir o M multiplicado por N, que é 1,6. Uma vez resolvida essa equação, eu determino o valor de M. Determinando o valor de M, eu vou substituir aqui o M. E o A, eu já sei que o A é a soma do M mais N. Então, eu vou conhecer o A e o M, e aí eu consigo encontrar o C. Então, é importante a gente ter essa visualização de onde a gente quer chegar. Então, vamos resolver essa equação aqui. 1,2 ao quadrado é 1,2 vezes 1,2, que dá 1,44. É só fazer a continha aí. Igual a M vezes 1,6. 1,6 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 1,44 dividido por 1,6. E esse é o valor de M. Então, M igual a 0,9, que é o resultado dessa divisão. Daí, o que a gente faz agora é substituir aqui por 0,9. Então, quanto vai valer o A? 0,9 mais 1,6, que dá 2,5. Então, o nosso A vale 2,5. Fazendo essas substituições, nosso C ao quadrado vai ser igual a 2,5 vezes 0,9. Então, quem vai ser o C? Raiz quadrada de 2,5 vezes 0,9. E aí, como 2,5 e 0,9, nenhum deles tem raiz quadrada exata, a gente multiplica 2,5 por 0,9, que dá 1,8. A raiz quadrada aproximada de 1,8 é 1,3. Anotem que 1,3 não tem aqui. O valor que mais se aproxima é essa quarta opção. Seria até aceitável. Porém, o correto seria dizer nenhuma das respostas anteriores. Porque não tem 1,3 aqui. É uma questão que foi elaborada sem a resposta correta. Com isso, nós finalizamos a correção da nossa atividade. Um grande abraço para todos e até a próxima. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.